Ditas essas palavras, então eu saúdo a professora Patrícia Branco, que lá de Nápoles vai nos brindar com uma comunicação que toca questões afetas ao direito e à comida, ou em ordem inversa, porque a comida me parece mais importante que o direito, a comida e ao direito. Obrigado pelo teu carinho, tá? Eu é que agradeço. E eu posso fazer uma partilha do meu PowerPoint? Sim. Posso? Então, eu vou começar por fazer a partilha. Estão a ver? Não. Ainda não. Ainda não. Agora sim. Sim, agora já vê. Ele está um pouquinho lento, o computador. Então, ok. Marcos, oi? Ainda não. Agora chegou, perfeito, aqui está. Sim? Bem? Pronto. Muito bem. Ok, então, antes de mais, dizer muito, muito, muito obrigada por este convite, de facto. A generosidade não é minha, é do Marcos que me convidou para poder conversar convosco sobre um assunto que ultimamente me tem interrogado, me tem, de muitas maneiras, me tem instigado a perceber como é que nós nos relacionamos com a comida, como é que a comida se relaciona connosco e, sobretudo, como é que o direito e, sobretudo, os tribunais se têm relacionado com a comida. E isto tem a ver exatamente com o meu ponto de partida, que é o meu lugar de fala, como eu vos dizia há pouco. E eu começo aqui com a estrutura da minha apresentação, ou seja, eu vou exatamente começar por este meu lugar de fala. Depois vou, no segundo momento, falar das internormatividades da comida. Em terceiro lugar, a comida e no direito, umas breves considerações. Depois vou começando a afunilar e vou chegar então à minha praia, que é a Sociologia do Direito da Família. E, em quinto lugar, e finalmente, eu vou tratar de alguns casos que me suscitaram mais atenção e que têm mesmo a ver com esta questão de passar da mesa da cozinha para a mesa do tribunal. E porquê é que eu tenho aqui a paçoquinha? A paçoquinha aqui é um elemento importante, porque é uma comida, é um alimento, mas foi com a paçoquinha que eu entrei em contacto com o Marcos. A generosidade do Marcos começou exatamente por perguntar, antes de ir a Coimbra, em novembro de 2017, aí galera, alguma coisa que eu possa levar para vocês do Brasil? E eu, sem conhecer o Marcos de lado nenhum, fui atrevida e disse, Marcos, pode trazer paçoquinha para mim, por favor? Portanto, a paçoquinha aqui foi um elemento de cooperação, foi um elemento de socialização, de sociabilidade. E eu não podia deixar de começar sem falar da paçoquinha, porque se estamos a falar de comida, a comida aqui ilustra bem esta dimensão de relação societal, de como é importante a comida no meio das nossas relações, das nossas personas, de tudo isto que anda à volta da comida. A paçoquinha aqui foi fundamental. Eu estou a ver a Tamires. Olá, Tamires. Tudo bem? Então. Olá, boa tarde. Olá, obrigada por participar. Já não nos víamos há muito tempo. Sim, já faz anos. Muito obrigada por esta participação. Imagina, não tem como perder. Então, passando ao meu ponto de partida, ou seja, este meu lugar de fala. Como eu vos disse, eu venho do direito, mas o direito para mim já parece uma coisa de há muito tempo. E como eu senti a necessidade de, mais do que olhar para o direito positivo, de analisar a legislação, que é fundamental, obviamente, eu queria perceber como é que o direito se comportava em sociedade. E então foi por isso que eu comecei a virar mais para a sociologia do direito.
e a minha passagem, o meu começo no SES, no Centro de Estudos Sociais, que muitos de vocês conhecem, se não fisicamente, pelo menos conhecem através de trabalhos de várias pessoas, inclusivamente pessoas como o professor João Pedroso, que já participou em várias atividades da La Salle, a Paula Casaleiro também, que já esteve envolvida em várias atividades. Portanto, eu e o meu lugar no SES também me levaram a esta minha descoberta da sociologia jurídica e sobretudo da sociologia do direito da família. E foi através desta minha relação com o direito da família, também envolvendo-me em projetos de investigação com João Pedroso e Paula Casaleiro, que analisámos várias questões ligadas ao direito da família e à justiça da família em Portugal, e onde o género era uma das dimensões, uma das variáveis que nós analisámos. E também o meu interesse com as relações que se estabelecem entre o direito e as humanidades, e como as humanidades nos ajudam a perceber este lugar do direito em sociedade. E eu tive a oportunidade de escrever com um professor australiano, Richard Moore, um texto que eu acho que eu gostei muito de escrever, porque tem a ver com a minha relação com Nápoles. Há pouco o professor Marcos estava a falar que eu estou a falar de Nápoles, é verdade, eu tenho esta minha dupla, sou ubíqua de certa maneira, porque sou portuguesa, estou afiliada numa instituição portuguesa como o SES, vou muitas vezes a Coimbra, agora não posso, e como me encontrava em Itália na altura que o coronavírus decidiu que nós tínhamos que estar isolados do mundo, e é porque a minha família nuclear está aqui, na verdade Nápoles tem sido uma cidade fundamental para mim, até neste meu encontrar esta relação com a comida, com o direito. E de facto, eu escrevi esse texto que eu gostei muito, que se chama Smells of Naples, os cheiros de Nápoles, e esses cheiros de Nápoles eram muito ligados aos cheiros da comida e revelavam a regulação que a comida inscreve no espaço doméstico, na casa, que inscreve na rua, que inscreve na cidade, mas também, ou seja, esta regulação do espaço doméstico por um lado, do espaço público por outro, mas também a regulação do tempo, a regulação da memória, os cheiros que revelavam as alterações demográficas até na questão do que é que se comia, porque em Nápoles passámos do cheiro do ragu para o cheiro do kebab, para o cheiro das especiarias mais ligadas a outros grupos que com as migrações, com o fluxo migratório se vieram instalar em Nápoles, e também revelavam comportamentos sociais, ou seja, como é que nós nos interagíamos com esses cheiros e como é que através dessa interação com os cheiros nós interagimos uns com os outros. E depois, também a minha experiência enquanto mãe, na verdade, acho que foi fundamental neste caso, e o Marcos sabe disso porque foi algo com que já em novembro de 2017 eu tinha falado, porque eu quando me tornei mãe senti que havia uma interseção de vários sistemas de regulação através da comida. Por um lado tinha a família, que me dizia vê o que é que comes, atenção ao que comes. Depois, quando a criança nasceu, também esta ideia de o que é que vais dar de comer. Depois o facto de ser portuguesa e ter um companheiro italiano, ter mudado de Portugal para a Itália, e apesar de serem países do sul da Europa, de serem países latinos, as mudanças são, as questões culturais são muito diferentes, até no que se come, na maneira como se come e aquilo que se dá de alimento às crianças. E, portanto, eu senti esta interseção de sistemas de regulação social, médico, porque temos que prestar muita atenção àquilo que nos dizem os médicos, as enfermeiras, familiar e cultural. E, portanto, isto é o meu ponto de partida, para vocês perceberem como é que eu cheguei à questão desta comida e o direito. E depois, o porquê destas múltiplas internormatividades da comida? Eu ainda não estou a falar de direito, como vocês já perceberam, eu estou a usar a palavra normatividade. Não vou agora estar aqui a dizer especificamente quais são as diferenças, mas o que eu quero dizer aqui é que nós não estamos a falar só de legislação, não estamos a falar só de um quadro jurídico positivo, estamos a falar que a comida está envolvida em muitas formas de regulação, que não são só aquelas que o direito imprime
aos nossos comportamentos. Eu estou a falar de regras que podem ser formais, na verdade, podem ser, porque podem estar escritas, mas também podem ser informais, e muitas delas têm uma origem religiosa, têm a ver com rituais, têm a ver com tradições. Esta comida também nos demonstra que há uma organização social e doméstica que tem a ver com o quê? Tem a ver com a forma como a comida é pensada em termos de menus, é comprada, onde é comprada, quem é que faz a comida, que técnicas é que são utilizadas, ou seja, quem é que está responsável por tratar de alimentar as pessoas, o núcleo familiar, mas também tem a ver com questões de produção, distribuição, consumo, ou seja, há toda uma classificação de atividades que organizam, através da comida, que organizam estas esferas social e doméstica. E depois há também estes corpos de regras que permitem estabelecer combinações, que são às vezes permitidas, outras vezes são proibidas, também têm a ver com dinâmicas de poder, com questões de desigualdade, que podem ser de raça, de género, socioeconómicas, culturais. A comida também nos fala de modelos de produção, de exploração de recursos, de sustentabilidade, de acesso à terra, fala-nos de políticas de urbanização e de ruralidade, fala-nos de alterações alimentares e de soberania alimentar, fala-nos que há o mercado e o desenvolvimento tecnológico que são fundamentais na maneira como nós nos relacionamos com a comida e aquilo que nós comemos ou não comemos. E fala-nos também da globalização da cultura, das migrações, como eu há pouco falava em relação a Nápoles e aos cheiros das comidas, e também fala-nos das expressões e das tensões que as migrações e esta globalização da cultura introduzem nas nossas relações. Essas tensões e essas expressões têm que ser também analisadas. E, apesar disto tudo, a relevância dos alimentos ao nível dos estudos jurídicos tem sido marginal. E eu aqui começo então a ir mais para a questão da comida e no direito, e vou ser muito breve em relação a isto. Porquê? Porque eu começo por falar aqui, vocês veem bem o slide? Sim? Okay. Eu aqui começo por falar da substância e da história dos sistemas jurídicos revelada através da comida, e aponto dois casos. Um são as alheiras e a carne de porco alentejana, que são duas comidas típicas, um alimento e uma comida típicas de Portugal, e falo da Inquisição, mas também falo do pão. Porquê escolher estes três alimentos? A carne de porco alentejana, vocês podem ver na imagem aqui, é um prato típico do Alentejo, aliás chama-se alentejana, que é no sul de Portugal, e mistura, estranhamente para algumas pessoas entendem que é um pouco estranho, mistura carne de porco e ameijoas, frutos do mar, de concha. E isto, se nós pensarmos bem, em relação à Inquisição, é um pouco estranho como é que este prato se tornou um prato típico, porque ele é saboroso de facto, mas se nós o analisarmos, ele mistura dois tipos de ingredientes que são não kosher, ou seja, são dois ingredientes que revelam uma proveniência cristã por oposição a uma proveniência judaica. E eles serviam, é um prato que foi criado, na verdade, como uma forma de discriminar os judeus e sobretudo aqueles que fossem cristãos convertidos recentemente. Porquê? Porque se não comessem estes dois alimentos, estavam a revelar a sua origem e estavam a dizer que não estavam de acordo com o sistema jurídico em vigor. Ou seja, esta comida revelava uma discriminação e uma criminalização. Mas as alheiras, por outro lado, eu não sei se conhecem a alheira, eu por acaso não pus nenhuma foto e peço desculpa por isso, mas a alheira parece uma salsicha. É uma salsicha fumada, semelhante ao chouriço.
não é tão vermelha e não é feita de carne de porco, é feita de carne de aves. E foi criada precisamente pela comunidade hebraica porque era uma forma de resistência, ou seja, o chouriço, como era feito de porco, quando se entrava numa casa que não tivesse chouriço, isso revelava que era uma casa que continuava a seguir os preceitos judaicos e, portanto, não estava de acordo, mais uma vez, com o que era o sistema jurídico vigente. E, portanto, como uma prática de resistência, como uma forma de dissimular, criaram esta salsicha ou esta espécie de chouriço, que não é um chouriço, mas que parece um chouriço e, portanto, assim conseguiam resistir e conseguiam continuar as suas práticas religiosas, mas também continuar a conviver com o sistema jurídico da altura. O pão, se calhar, é um dos alimentos que mais foi regulamentado ao longo da história. E o pão, por exemplo, na Idade Média, havia muitas cidades que tinham um complexo de normas que regulamentavam o peso dos cereais, como é que o pão tinha que ser confeccionado, se era confeccionado pelas padeiras em casa, se era confeccionado pelas padarias, quem é que podia vender o pão, quem é que não podia comprar o pão. Por exemplo, agora não me lembro da palavra em português, mas aqueles que eram os que cortavam as cabeças, não podiam, os padeiros não lhes serviam o pão com a face virada para cima, era sempre com a base virada para cima, como sinal de desprezo. Ou seja, é muito interessante ver tudo o que está à volta do pão e do que é que o pão nos revela, porque de facto o pão foi muito regulamentado ao longo dos tempos. Também tem a ver com questões de consumo, porque para evitar que o pão fosse mal confeccionado, não é? Porque se as coisas não são bem confeccionadas, estamos perante um uso e depois os consumidores é que vão sofrer quando vão comer o pão. Mas para além do pão também sabemos que havia regulamentação que se aplicava aos talhantes, que se aplicava aos merceeiros e que tinha a ver exatamente com questões de consumo, tinha a ver com questões de segurança alimentar e, portanto, essas leis são muito interessantes. Eu acho que nós devíamos fazer uma revisitação da história da alimentação e da história jurídica da alimentação, sobretudo, para percebermos como é que as coisas que nós hoje tratamos já eram tratadas antes e como é que houve essa evolução ao longo dos tempos. Depois, aqui vou dar um salto histórico assim um bocadinho forçado, mas vou passar da Inquisição, vou passar da Idade Média ou da Idade Média da Inquisição para para o nosso século e dizer que o direito europeu, por exemplo, é talvez um dos que apresenta uma legislação mais complexa, uma teia complexa de normas em relação ao direito, ao que são os alimentos e aquilo que é o direito alimentar. O Brasil também tem várias normas que têm a ver com segurança alimentar, com nutrição e questões que têm sido muito prementes que se têm tratado têm a ver com o próprio direito a uma alimentação adequada, não é? Portanto, não é só o direito europeu, obviamente, que trata destes assuntos. O direito alimentar é algo que está no interesse de tantos Estados e o Brasil, eu sei que tem uma série de instrumentos jurídicos que tratam exatamente sobre as questões de política associada aos alimentos e de proteção da segurança alimentar. Mas aqui eu falo também, queria só referir brevemente uma sentença muito recente, é do ano passado, do Tribunal Europeu de Justiça, que tem a ver com a questão do copyright do gosto, do taste. E o Tribunal Europeu de Justiça, o ano passado, decidiu, no seguimento de um pedido que lhe foi feito por parte de uma companhia holandesa de queijo creme, daquele de barrar no pão, que como havia outras companhias que de certa maneira tinham copiado aquele tipo de queijo, o proprietário desta companhia decidiu que o gosto daquela marca de queijo em particular devia ser protegido. Então recorreu ao Tribunal Europeu de Justiça, mas o Tribunal Europeu de Justiça considerou que o gosto
é algo que não pode ser objeto de copyright, porque não tem forma de ser objetivado e, portanto, não pode haver essa proteção do sabor, do gosto de determinado alimento. Claro que isto é complicado de analisar. Eu achei interessante porque, como o gosto é exatamente o sentido que nos permite saborear os alimentos, é interessante perceber como é que o gosto de um determinado alimento é objeto de um tratamento jurídico e como é que neste presente momento o Tribunal Europeu de Justiça considera que ele não pode ser objeto de proteção jurídica, o que não quer dizer que no futuro não possa ser, se a tecnologia assim o permitir. Portanto, eu achei esta decisão interessante e achei que valia a pena mencioná-la. De certeza que o Marcos conhece-a bem e que provavelmente até já falou nela no curso, mas eu achei que era interessante mencioná-la. E depois, também a questão das sementes. De facto, as sementes são aquilo que nos permite comer, não é? Não há plantas sem sementes e as sementes são algo que hoje é profundamente regulamentado. Há a diretiva europeia, depois já há toda a legislação ao nível dos Estados-membros da União Europeia, tem sido objeto de hard law e de soft law e é interessante ver como esta questão das sementes tem levado a conflitos jurídicos. Nós sabemos muito bem os casos que têm envolvido, por exemplo, a Monsanto, que têm a ver também com questões de organismos geneticamente modificados e de como começamos a ter uma diversidade de sementes cada vez mais pequena e de como isto leva também a pensar, e aqui já vou ter ponto que é a interseção de vários ramos de direito, as condições de trabalho, o direito do trabalho aplicado a quem trabalha os alimentos, e as sementes levam a pensar nessa questão. Porquê? Porque os camponeses têm muitas vezes dificuldade em plantar as sementes sem terem uma autorização da parte dos planos de sementes nacionais e não podem vendê-las, só podem trocá-las e esse objeto de troca, essa forma de troca está sujeita a uma regulamentação cada vez mais apertada e, portanto, as condições de quem trabalha a terra, os trabalhadores que produzem, aqueles que a distribuem, e portanto há aqui uma interseção de vários ramos de direito que têm a ver, neste caso, o direito do trabalho, mas se pensarmos, por exemplo, que a alimentação, eu sei que eu estou a dar-vos lamirés, ok? Não vejam isto como uma coisa acabada ou eu sei que estou a parecer um bocadinho aleatória nas coisas, mas isto são pistas para... É a minha cabeça também que tenho estado a pensar nas coisas e precisa de analisá-las bem. Mas eu estava a falar que também ao nível do direito penal, se nós pensarmos, o direito penal também pode ser envolvido através da comida. Porquê? Vamos pensar num caso de violência doméstica, cujo aquilo que espoleta a violência doméstica, vamos pensar, é, por exemplo, a forma como a mulher cozinhou determinada comida. Isto são casos de estudo. Há, por exemplo, a Associação Portuguesa de Apoio à Vítima, uma das referências que ela faz é exatamente esta de pôs muito sal, não pôs sal, não cozinhou aquilo que o marido ou o companheiro pretendia. E, portanto, a alimentação aqui, a comida, está na base de um ato, que é um crime, que é a violência doméstica, e que depois os tribunais vão ter que analisar e isso fica nas sentenças. Portanto, esta interseção dos vários ramos do direito, eu acho que é interessante de pensar como é que, aparentemente, a comida não está lá, mas está sempre lá. E eu agora passava... Marcos, se eu estiver a ir para além do tempo, diga-me, por favor, que é para eu me calar, está bem? Tens todo o tempo do mundo. Tá delicioso te escutar. Ok. Saboroso. Pronto. Fico contente, então. Vou pôr mais um bocadinho de sal e de açúcar para ver se isto fermenta ainda mais.
Então, eu agora vou para aquilo que é a minha praia, que é exatamente a sociologia do direito da família e a minha ideia de abrir o cânon através da comida, porque se o direito, os estudos jurídicos têm estado um bocadinho ausentes, têm estado um bocadinho, não ausentes, mas não têm prestado tanta atenção às questões da comida, excetuando, claro está, direito do consumo, a proteção dos consumidores em várias frentes, a publicidade, as questões de publicidade e marketing, e o Marcos tem trabalhado muito sobre essas questões. Portanto, é óbvio que o direito se tem dedicado de várias formas à alimentação, mas não há sempre essa análise da comida. Às vezes, eu falando com juízes, parece que estou a falar de uma coisa estranha, quando às vezes se fala da questão da comida. Quando se vai para lá dos temas que são aqueles temas mais canónicos, digamos assim, como o direito do consumo. E, portanto, eu aqui queria levar para o direito da família e, sobretudo, numa perspectiva de sociologia do direito da família. E eu pus aqui um prato, que é um prato de arroz doce. Eu não sei se vocês conhecem o arroz doce. É uma sobremesa. Não sei se se come no Brasil, se come talvez com não seja feito da mesma maneira, porque mesmo em Portugal ela não é feita da mesma maneira em todos os lados, em todas as regiões. Na minha região, que é a região de Coimbra, não leva ovos, por exemplo, enquanto que na região do Norte já leva ovos. Mas aqui, esta sobremesa, eu devo dizer, eu gosto muito de arroz doce desde que sou miúda. A minha avó fazia um arroz doce maravilhoso. Lá está, comida, memória, espaço doméstico, relações familiares. Estão a ver como isto anda tudo à volta. Não sei se no Brasil se usa uma expressão que é pescadinha de rabo na boca. Não. A pescadinha de rabo na boca é isto para dizer que os assuntos estão todos, andam sempre juntos, eles são circulares. E a pescada, o peixe, quando a pescadinha de rabo na boca é um peixe frito, ou seja, é pescada, uma pescada mais pequenina, que se põe o rabo dentro da boca. E, portanto, há esta circularidade dos assuntos. E aí, o falar do pescado parece uma pescadinha de rabo na boca, porque andamos sempre à volta das coisas, elas estão sempre lá. E então, esta sobremesa, que é arroz cozido com leite, açúcar, leva canela, que faz estes desenhos, era muito usada, agora já não é tanto, já se perdeu um pouco esse ritual, essa tradição. Na minha zona, as noivas usavam fazer este prato, iam entregar aos vizinhos e aos amigos, às famílias que queriam convidar para o casamento, entregavam este arroz doce. Então o arroz doce servia de um convite, de uma forma comestível de dizer: pessoas amigas, eu vou-me casar. Daí esta ideia de mudança de estatuto jurídico, ou seja, anunciava, é uma forma simbólica de anunciar que se vai mudar de estatuto jurídico, vai-se passar do estatuto de solteiro para o estatuto de casado. Mas também o menu, a emenda do casamento. Quantos de nós é que já fomos a casamentos e estamos sempre ali a ler o que é que vai ser o antipasto, o que é que vai ser o primeiro prato, o que é que vai seguir, o que é que vamos comer? E isto é interessante de pensar que esta é a primeira refeição que vai ser servida pelos noivos depois de celebrarem o contrato de casamento. Ou seja, com esta refeição eles estão a anunciar a toda a gente que se casaram. Este vai anunciar, é uma pré-enunciação, e este já é um anúncio pós, que diz: estamos casados e vamos partilhar esta nossa mudança de estatuto jurídico convosco. Outra coisa que também fala muito é o bolo da noiva, e eu aqui falo que os bolos de casamento falam, e refiro-me em especial às decisões dos Supremos Tribunais dos Estados Unidos e do Reino Unido. Porquê? Porque estas duas decisões, que são muito recentes, são as duas de 2018, se não estou em erro, o que esteve por trás foi, no caso dos Estados Unidos, foi um casal gay que, querendo celebrar o seu casamento, foi a uma pastelaria e pediu que o proprietário da pastelaria fizesse um bolo de casamento. O proprietário recusou-se
a fazer o bolo de casamento, porque considerou que aquilo ia contra as suas crenças, a sua crença religiosa, porque ele não concordava com o casamento entre pessoas do mesmo sexo e, portanto, recusou-se. Depois de uma série de um percurso atribulado, chegaram ao Supremo Tribunal dos Estados Unidos e o Supremo Tribunal dos Estados Unidos encarou que não tinha havido discriminação, porque aqui estava em causa a liberdade de expressão e a neutralidade religiosa. Semelhante foi a decisão do Reino Unido. Aqui não foi um casal que pediu para que o bolo fosse para o casamento, foi um ativista dos direitos LGBTQ que pediu um bolo numa pastelaria na Irlanda do Norte. Isto aqui, o contexto geográfico é importante. Na Irlanda do Norte, pediu que fizessem um bolo porque ia haver um evento onde ele queria o bolo para se falar da questão do casamento de pessoas do mesmo sexo. Mais uma vez, o pasteleiro recusou-se a fazer o bolo porque, de acordo com as suas crenças religiosas, estamos a falar do norte da Irlanda do Norte, onde o casamento entre pessoas do mesmo sexo ainda não é permitido, e, portanto, houve, mais uma vez, a necessidade de regular este caso, porque estávamos, segundo e não só eu, também acho que estávamos perante um caso de discriminação, mas o Supremo do Reino Unido entendeu que tinha a ver sempre com a liberdade de expressão. Mas porquê é que estes bolos falam? Falam precisamente do casamento, mas do casamento entre pessoas do mesmo sexo. E isto é fundamental de perceber e de pensar, porque, por exemplo, em Portugal, desde 2010, que a lei permite o casamento entre pessoas do mesmo sexo. Portanto, estamos a falar de uma importância fundamental para o direito e de como os bolos de facto falam. Neste caso, falam ainda de discriminação, falam da necessidade de pensar em orientação sexual, falam da necessidade de pensar nos direitos das pessoas LGBTQI. A Tamires pode-me corrigir, porque eu sei que a Tamires tem trabalhado muito sobre estas áreas e, portanto, sabe melhor do que eu qual é a expressão correta que se deve usar. Depois, a questão do almoço de domingo. O almoço de domingo continua a ser aquele almoço simbólico de reunião da família, não é? Continuamos a pensar nas mães, nas avós que fazem um almoço gostoso com aquelas coisas que toda a família gosta e depois as pessoas estão à mesa e estão várias horas a bater papo enquanto vão comendo, passando de um prato para o outro. Claro que não é sempre assim, não é? O almoço de domingo se calhar já não tem aquela potência simbólica que tinha. E não quer dizer que aquilo que alguns autores chamam o declínio do almoço de domingo significa que a família esteja em declínio. O que pode significar que temos várias formas de ver as famílias. As famílias são todas diferentes, têm todas práticas alimentares diferentes e podem escolher fazer outras coisas que não o almoço de domingo. Podem gostar até de ir ao McDonald's e de ser no McDonald's que se sintam bem e que façam a sua convivialidade familiar. Podem preferir, como diz um antropólogo italiano, Marino Niola, podem preferir, em vez do almoço de domingo, o brunch de domingo. Se calhar o brunch de sábado, e o brunch é muito mais aberto, permite fazer esta junção de pequeno almoço e quase lanche, e portanto isto significa que também estamos perante cenários familiares diversificados, estamos perante novas formas de ver a família, perante uma democratização das relações familiares. Daí eu ter trazido estes diferentes alimentos que nos falam diretamente com o direito da família. Não é? Porque estão mesmo, parece que não, mas de facto eles anunciam uma mudança de estatuto jurídico, por um lado, mudanças no direito da família, como o facto de a lei consagrar a possibilidade do casamento entre pessoas do mesmo sexo, mas também a ideia de que as famílias estão diferentes, que já não há só casamento, também pode haver união de facto, e a lei também tem que regulamentar essa situação, que também
os cônjuges, já não se pode falar dos deveres dos cônjuges como se falava antes, porque estão numa posição de igualdade, e toda uma série de outras coisas que podemos falar acerca do direito da família, porque muitos de vós e o Marcos é também especialista em direito da família e, portanto, estes alimentos têm uma relação direta com o direito da família e com a justiça da família. E eu agora ia para o meu último slide. E eu falo aqui da cozinha para o tribunal daquilo que me começou a chamar mais a atenção para estas questões sendo eu não me digo que sou socióloga do direito da família, mas sou uma pessoa que investiga na área do direito da família e, portanto, tendo eu participado em projetos de investigação sobre a justiça da família, chamou-me a atenção que em Itália, nos últimos 5 anos, se tivesse vindo à baila, tivessem sido noticiados uma série de casos que envolviam o quê? Envolviam responsabilidades parentais, envolviam dietas alternativas e envolviam sobretudo o superior interesse da criança. E estas questões jurídicas, que foram casos tratados pelos tribunais em Itália, foram, pelo menos os casos que eu analisei foram os casos dos tribunais de Bérgamo, de Cagliari, de Monza e de Roma. O julgamento, a decisão do Tribunal de Roma para mim foi a mais interessante, não só porque é maior, é mais extensa, é aquela que é mais argumentativa em termos de fundamentação jurídica, mas de facto porque a maneira como foi fundamentada a mim levantou-me muitas questões. E, portanto, estes casos, pensando no método do caso alargado, estes casos não revelam só o caso em si, revelam também algo mais, ou seja, revelam as rupturas e as continuidades que permeiam as estruturas familiares e como é que estas rupturas continuam a desafiar a sociedade e, sobretudo, desafiam o direito. E os tribunais que têm que decidir estes casos, porque os tribunais não se podem escusar a decidir, como nós sabemos. E, portanto, o que eu analisei, sobretudo, destas decisões, foi o seguinte, é que elas chamam a atenção para o reconhecimento de um direito a oferecer dietas alternativas às crianças, mas têm decisões, mas são muito contrastantes. E elas apontam sobretudo no caso de Roma, apontam parecem encarar como desviantes ou como não conformes às normas as escolhas feitas pelos progenitores que optam por dar uma dieta alternativa às filhas ou aos filhos. Então, muito brevemente, os casos. Em 2015, o Tribunal de Bérgamo, depois de que o pai contestou a decisão materna de alimentar a criança com uma dieta macrobiótica, decidiu que a criança deveria comer pelo menos uma vez por semana carne, enquanto residindo com a mãe durante a semana, e não mais do que 2 vezes durante os fins de semana com o pai. Portanto, o Tribunal impôs que a criança devia comer carne. Em Monza, em 2016, e após o recurso interposto pela mãe, o tribunal decidiu que a criança de 8 anos poderia seguir a dieta vegana, uma vez que não havia problemas de saúde derivados dessas práticas alimentares. Só que o tribunal impôs também a realização de exames periódicos médicos para garantir que a saúde da criança não estava afetada. Em 2017, o Tribunal de Menores de Cagliari decidiu, semelhante ao julgamento de Monza, que não havia violação das responsabilidades parentais quando os progenitores escolhem uma dieta vegana para o filho menor, desde que seja seguida corretamente e de acordo com a orientação médica, de modo a que o crescimento regular da criança não seja impedido. Como eu disse há pouco, eu acho que a decisão mais interessante é de facto a do Tribunal Civil de Roma. Em sentença de 19 de outubro de 2016,
e após o pedido do pai para modificar a regulamentação do exercício das responsabilidades parentais, que, para além da questão das visitas, exigia que a criança adotasse uma dieta omnívora em vez da dieta vegana, que tinha sido unilateralmente decidida pela mãe e sem o consentimento do pai, o Tribunal Romano estabeleceu a necessidade de a criança seguir uma dieta variada e sem restrições, o que garantiria um crescimento e um desenvolvimento saudáveis. E, para fundamentar a sua decisão, o Tribunal fez referência explícita aos seguintes critérios. Em primeiro lugar, o superior interesse da criança, que nestas decisões é sempre relacionado à saúde. Sempre. Porém, o Tribunal acertou que a saúde da criança, em caso, não estava afetada de maneira nenhuma. A única coisa é que estava num percentil inferior. E isto leva ao segundo critério, que é os parâmetros de normalidade estatística. Ou seja, aqueles percentis que são 15, o 25, o 50, o 75, o 90, temos uma média, uma mediana, e se as crianças não estão no 50 para cima, já estamos mal, já estão assim mal alimentadas, parece que estão todas desnutridas. O Marcos sabe de certeza, porque quando vai às consultas periódicas com a fofinha, que não há nada que não seja medido em termos de peso e de altura, certo? Está ali, tem que ser, sempre. Depois, o terceiro critério foi a conduta parental normal na generalidade dos casos. Tanto o critério 2 como o critério 3 há sempre a ideia da normalidade, mas a ideia da normalidade nunca é explicitada pelo Tribunal. Eles nunca indicam o que é a normalidade estatística, nem o que é a conduta parental normal na generalidade dos casos, porque nós somos todos diferentes, temos todos entendimentos diferentes. Médio. Como? Exatamente. É exatamente a mesma coisa. É isso aí. O que é um homem médio? E não pode ser uma mulher média? Não pode ser... Não é? O que é que isso quer dizer? É uma expressão que não tem significado, não pode ser utilizada, né? Mas é utilizada como critério de fundamentação, mas sem nunca ser explicitado o que é que se entende verdadeiramente por esse critério. E, portanto, esta questão, por um lado, a normalidade estatística da conduta parental normal, para quem vem assim destas pesquisas de sociologia, dá-nos assim um bocadinho urticária, digamos assim. E depois referiu ainda os menus servidos regularmente pelas cantinas das escolas públicas italianas. Ok? Assim, vamos de forma muito resumida, o que é que me saltou aos olhos destas sentenças? Em primeiro lugar, há claramente um conflito entre os progenitores que tem a ver, na maior parte dos casos, com uma decisão unilateral da parte da mãe, que opta por uma dieta vegana, não pede o consentimento ao pai, ou se eles enquanto casados já seguiam essa dieta, depois de casados o conflito surge porque o pai normalmente não está de acordo com a dieta vegana e prefere uma dieta omnívora, ou seja, uma dieta que inclua carne. Mas isto também nos dá a entender que os pais começam a estar mais envolvidos ao nível da parentalidade, ou seja, começam a questionar e a chamar a si este papel de serem mais ativos na educação das crianças. Depois, a questão do superior interesse da criança é fundamental. E aqui, como eu disse há pouco, tem a ver sempre com questões de saúde. Se por um lado as mães afirmam a importância de um regime alimentar mais saudável, que tem a ver com uma dieta que não seja omnívora, porque entendem que, pelo menos aquilo que resultava das decisões, era que não estão de acordo com o sistema de produção e distribuição atual, que pensam que os alimentos estão processados e que não vão dar aquele aporte de saúde às crianças e, portanto, como elas não entendem que o sistema esteja de saúde, não é? Preferem optar por uma dieta que elas entendem que é mais saudável. E isto liga-se ainda a uma coisa, que é que as mães se continuam a sentir responsáveis pela alimentação da família,
o que está intimamente ligado às construções dominantes de feminilidade, de cuidado ou de responsabilidade materna. Por outro lado, os pais expressam uma preocupação com a saúde da criança sempre em termos de nutrição, equiparando uma dieta vegana a uma ameaça à saúde. Finalmente, os serviços de saúde, os serviços sociais e os tribunais, e a confiança dos tribunais nos relatórios dos especialistas, aquilo que a Paula Casaleiro tem estudado muito, ou seja, a importância das perícias para a justiça. E de como o direito é um saber que está tão dependente de outros saberes. E depois aqui também há vários conflitos, obviamente, porque os parceiros os relatórios nunca vão concordar uns com os outros e logo aqui há mais uma fonte para discutir. Só que, e voltando outra vez ao superior interesse da criança, uma das coisas fundamentais do superior interesse da criança é a voz da criança. Só que nestes casos ela é completamente ausente, é um objeto, não é sujeito. Não há em nenhum ponto destas decisões qualquer indicação de que as crianças tenham sido ouvidas para expressarem qual era a sua preferência alimentar, qual era a sua agência alimentar. E o que parece, portanto, é que, e estas decisões ilustram-no claramente, é que as ações com base no superior interesse da criança são, muitas vezes, baseadas em comportamentos condescendentes dos adultos que tendem a discutir o que é melhor para as crianças sem buscar as suas opiniões ou até mesmo ouvi-las. Assim, o que surge é a preocupação dos juízes em encontrar um equilíbrio entre as reivindicações opostas dos progenitores, em vez de avaliar quais, nos casos concretos, eram os interesses reais dos menores envolvidos. Além disso, parece haver uma imposição de normalização de práticas e de comportamentos, o que inquestionavelmente estabelece limites simbólicos relacionados ao capital social, ao capital económico, ao capital cultural, e subestima as complexas associações de género, de classe, de condição económica e contexto geográfico, e como estas associações moldam as escolhas sobre o que comer e como alimentar as crianças. O que me leva a perguntar como são as famílias desfavorecidas examinadas e avaliadas pelos serviços sociais e de saúde e posteriormente pelos tribunais? Que problemas são identificados através das suas práticas alimentares? Que valores são propostos sobre o ideal de alimentação adequada? Daí que o desafio seja, como é que os alimentos quando saem da mesa da cozinha e vão para a mesa do tribunal são vistos? E o que é que eles nos falam? Muito obrigada pela vossa atenção. Nossa, muito, muito, muito bom. Eu estou aqui boquiaberto, com um apetite aceso, me fazendo muitas perguntas. Quando você nos trouxe o menu da festa de casamento, eu fiquei me perguntando, às vezes as relações transformam-se tão rapidamente que não há tempo para que os nubentes se conheçam de verdade. E, quiçá, me passa pela imaginação um prato que é alérgico a um dos dois, ou ao sogro, ou à sogra. Agradecer a Maria Eduarda que esteve aqui. Beijão, querida. Obrigada. Bom te ver, tá? E me perguntando também, especialmente diante dos exemplos que você nos trouxe no final, Patrícia, se existiria um critério científico capaz de identificar esta ideia de saúde na alimentação. Porque, obviamente, muito disso também que se utiliza como argumento a favor ou não de uma alimentação vegana atravessa aspectos ideológicos bastante importantes e que talvez não possam ser tangenciados pelo direito. Uma dieta absolutamente livre de proteína animal é uma dieta recomendada para uma criança? É uma pergunta que eu me faço enquanto algo imposto por um dos seus pais. É algo bastante importante. Obviamente, vamos trabalhar. Não quero que meu filho coma alimentos processados. Não quero que minha filha coma alimentos processados. Me parece que aí eu tenho uma boa escolha. Mas daí a ultrapassar esta linha para falar, não, nenhum tipo de proteína animal processada ou não. Aliás, eu não sei o que seria da minha vida se eu não tivesse descoberto o porco preto do Alentejo. De qualquer sorte, eu agradeço e me calo aqui, abrindo a palavra para nossos amigos, para os nossos mestrandos,
É bom ver, eu não havia saudado-os até então, além do professor João Pedroso, que nos acompanha. Que bom ter você aqui, nosso grande parceiro. Olá! Fernando também, que Patrícia conhece bastante bem. Bom ver Tainá, uma das nossas mais jovens mestres. Tamires, meus alunos, eu já falei oi. Guilherme, é bom ter você aqui. E depois pedir que se identifiquem, só por curiosidade minha, Estela e Felipe, escrevam no chat para mim, só para eu saber quem vocês são. São super bem-vindos sempre, tá bom? É só um líder de grupo de pesquisa que é bastante curioso e quer conhecer cada um de vocês. Enfim, a palavra de vocês, de repente o professor João quer fazer alguma consideração, professor Dani Rudnick quer fazer alguma consideração, e obviamente todos vocês sempre, a palavra aqui é aberta democraticamente. Bem, eu posso só dizer que estou muito feliz de ver o Dr. João. Pessoal, boa tarde, todo mundo que está aqui hoje. Tem bastante gente, né, nesse encontro para ouvir a Patrícia, que foi tão importante, assim, acho que era um encontro que a gente estava bem ansioso, né, professora catalã. E para mim também é muito bom te ver, acho que foi em 2017 a última vez que a gente se viu em Coimbra, e eu lembro que a primeira vez que eu te ouvi falando sobre essa investigação foi um encontro menos assim, formal, né? Acho que num bar, uma coisa assim que a gente tinha elaborado nesse formato lá em Coimbra. E eu lembro que era o meu primeiro ano cursando mestrado, então eu não tinha conseguido entender muito bem assim, essa conexão entre o tema de comida e o direito. E eu fiquei assim me questionando, nossa, como que ela está desenvolvendo essa pesquisa, sabe? E agora isso ficou muito claro, assim, desde o desenvolvimento da forma de regulamentação, assim como tu expôs hoje, né? Enfim, com a... Ai, meu Deus, essa criança! Falando ali dessa questão da comida regulamentada, dos rituais, das relações, em especial no direito de família, né, que parece que é mais onde está desenvolvendo assim, a tua investigação. E o que eu fiquei pensando bastante, assim, principalmente nesse momento, quais seriam assim as tuas ponderações? É mais um questionamento talvez pessoal, nesse especial momento que a gente está vivendo da pandemia, né, em relação a uma possível regulamentação do consumo de carne pelas pessoas, assim, pensando principalmente os reflexos disso, né, na nossa vida, na forma como isso pode interferir na saúde humana mesmo, enfim, por tudo que a gente está passando, pela maneira como isso tem se refletido e pela maneira como tem se demonstrado que essa reflexão por parte das pessoas não tem se demonstrado, né, assim, então, não sei, enfim, são alguns pensamentos, assim, para a gente construir junto mesmo. Marcos, eu não sei se alguém mais quer juntar questões, em vez de responder questão a questão, se fazermos um bloco de questões, ou se preferem que eu vá respondendo consoante vão falando. Como você achar mais cômodo. É? Pronto, então eu posso já, como diz o Dr. João, o importante é lançar a primeira questão. A primeira questão foi lançada e agora eu vou responder. Porque senão tínhamos que passar diretamente para a segunda questão, não era, Dr. João? Pronto. Tamires, muito obrigada pelas suas questões e pelo carinho de estar aqui a ouvir-me hoje. E ainda bem que eu agora já me faço entender melhor. Desde 2017 para agora é porque alguma coisa evoluiu na minha pesquisa, que é importante também. Acho que isto também é bom para nós próprios, não é? Quando começamos numa coisa, as coisas ainda estão muito emaranhadas, ainda está tudo muito lá no éter e depois começa a baixar, e eu ainda tenho muito caminho para fazer, mas é bom perceber que as coisas já começam a ser mais perceptíveis. Em relação àquilo que a Tamires disse, e depois volto também às questões do Marcos,
A questão da pandemia, de facto, acho que nos tem colocado muitos desafios. E, de facto, se nós começarmos a pensar quais vão ser os impactos da pandemia ao nível da produção alimentar, se calhar vamos começar a estar muito preocupados, não é? Porque, por exemplo, aqui em Itália, a produção agrícola é muito dependente de trabalhadores migrantes. Quando começou a pandemia, os trabalhadores foram-se embora. Quem é que agora vai tratar da terra? Quem é que vai recolher, quem é que vai colher os produtos? O que é que isso vai ter como consequência em termos de oferta e procura? Em termos de aumento dos preços, em termos de disponibilidade de alimentos. E aqui há, por exemplo, no SES há investigadores como uma investigadora romena, que é a Irina Velico, que tem estado a trabalhar muito sobre as questões de soberania alimentar e também a questão da importância das práticas camponesas e de uma prática de alimentação sustentável, e que se calhar isso vai ser o futuro. Mas a sua pergunta em relação à pandemia tinha mais a ver com a regulamentação do consumo de carne. Eu não pensei ainda sobre isso. O que eu tenho pensado, de facto, é aquilo que lhe estava a dizer, é que como é que vai ser a nossa... Como é que nós vamos ter acesso, como é que vai ser o nosso acesso aos alimentos daqui a uns tempos? E que tipo de alimentos é que nós vamos poder consumir? Porque, de facto, a carne, e cada vez há mais pesquisas que ligam este vírus a uma perturbação dos ecossistemas e a uma produção, a grandes complexos de produção de animais, como as vacas, por exemplo. E isto tem a ver diretamente com a carne, ou seja, quanto maior, o que nós assistimos é que há cada vez mais um aumento do consumo de carne per capita. E isto leva a questões de, por exemplo, desmatamento, como aconteceu muito no Brasil. A produção de soja, como aconteceu também no Brasil, com organismos geneticamente modificados. Que implicações é que isto vai ter ao nível da alimentação? Não é? Porque isto de facto teve a ver, pelo menos eu não sou cientista, não sou epidemióloga, não sou nada disso, mas daquilo que eu tenho lido é que de facto este vírus tem realmente a ver com as práticas humanas. E tem a ver com as práticas humanas que também têm a ver com a agricultura, que tem a ver com essas agora não me lembro da palavra, mas com esse consumo massivo de carne e da necessidade de ter cada vez mais produção de vaca e de porco, ou seja, está tudo ligado, não é? E portanto, essa regulamentação da carne, eu não sei se vai ter que se fazer, como é que se vai ter de fazer. Acho que são questões que nós vamos ter que nos perguntar e que se calhar ainda não começámos a pensar sobre elas a sério, mas acho que a sua questão faz muito sentido, qual vai ser o reflexo nas nossas vidas, não é? Seja, no curto prazo nós sabemos que até agora ainda não faltou a comida, o que tem faltado é o trabalho, o que tem faltado é o acesso ao capital para poder fazer compras. O que tem havido são casos cada vez mais flagrantes de fome, de famílias cujos recursos económicos estão completamente no caos, e que a fome é um reflexo a curto prazo daquilo que está a acontecer. Agora, no médio e no longo prazo, vamos ter que analisar bem o que é que isto tem de implicações nas nossas vidas. Isto também leva a aspectos éticos e ideológicos, como o Marco estava a falar, não é? Porque, de facto, estas escolhas de dietas alternativas têm muito a ver com uma questão, com várias questões éticas, de como é que nós nos posicionamos também no mundo, não é? As nossas opções e esta ideia de que as dietas veganas é que vão salvar o planeta e de que as crianças podem perfeitamente ter uma dieta vegana e isso nunca vai implicar no seu crescimento.
eu também tenho sérias dúvidas, Marcos, tenho sérias dúvidas, não sei se é assim nem se não. Sei é que há aqui, lá está, voltamos àquela intersecção de diferentes tipos de regulação, não é? Porque temos o ético a interseccionar com o aspecto médico, que depois leva ao aspecto jurídico. Não sei, se calhar estou a perder-me um pouco, mas ajudem-me. Não sei. É difícil. É interessante que eu estava lendo sobre a produção, né, das comidas veganas e também os próprios produtos orgânicos, né? Eles gastam muito mais água, tempo, os próprios trabalhadores, né, para poder produzir esses produtos com mais qualidade. Só que, querendo ou não, a gente tem os mesmos gastos, por isso eles são mais caros. E os próprios produtos, os produtos veganos, eles também são tóxicos. Então é difícil, né, a gente acabar escolhendo uma comida que nos faça bem de verdade. É meio complicado. É muito difícil. De soja. E hoje em dia, no Brasil, pelo menos, a gente só produz soja transgênica, como o próprio professor Max Catella estava comentando em alguma outra aula, que eu não lembro, não sei dizer qual era especificamente. Né? Então, é muito difícil a gente hoje realmente escolher algo 100% saudável. Né? Então, gente, em caso de dúvida, vinho, bom vinho e chocolate. É isso. Não, a Lia tem razão e, por exemplo, em relação aos transgénicos, é curioso que a regulamentação jurídica ao nível da União Europeia, os transgénicos não pode haver transgénicos para consumo humano, mas pode haver transgénicos para consumo animal. Quer dizer, aqui já estamos a falar de uma questão que é ambígua, não é? Porque se nós não os comemos diretamente, vamos comê-los através dos animais que consumimos. E lá está, o Marcos sabe muito bem que estas questões dos direitos dos consumidores são muito cheias de complexidades, não é? E o facto de perceber o que é 100% natural, isso também é objeto de legislação, não é? Há cada vez mais instrumentos jurídicos que regulamentam o que é a agricultura ecológica ou biológica, e aquilo é uma malha tão apertada que muitos agricultores, pequenos agricultores, decidem não ir por ali porque não conseguem, quer dizer, acabam por ficar tão apertados naquela forma de fazer as coisas que preferem fazer aquilo que eles chamam de agricultura natural em vez de ser uma agricultura certificada, porque depois a questão das certificações também se sabe muito bem que é problemática, porque tem havido várias reportagens que denunciam que aquilo que supostamente é biológico certificado, depois na verdade não o é, e estamos a enganar os consumidores, não é? Estamos consumidores a ser enganados e, portanto, isto levanta muitas questões, sobretudo para quem, como vocês, estuda direito do consumo. Não sei se o Dr. João queria dizer alguma coisa acerca de contratos, direito do consumo. Já que me interpelam sobre isso, não quero dizer nada, mas quero agradecer-vos porque fizeram-me aderir ao Zoom, que era uma coisa que eu andava a reagir, por isso venceram-me. Por isso foi a primeira vez que vi uma conferência Zoom, o que significa uma normalização dos tempos de hoje, mas útil. Agora o potencial disto, penso que a Patrícia está em Itália, eu estou em Aveiro, os colegas pelo Rio Grande do Sul e por outras zonas, o potencial de um grupo de debate deste tipo é a primeira nota que eu gostaria de deixar. Acho que é uma coisa, tem um potencial louco, inclusivamente para trabalho coletivo, e por isso, se a tecnologia hoje me venceu, fico satisfeito, foi a Patrícia que me venceu, não há problema, e por isso fico satisfeito. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto,
É óbvio que juntei-me por estar num grupo de amigos e os temas da Patrícia criam-me muitas perplexidades, sobretudo, diria, a Patrícia começou a fazer em 2017, e eu lembro-me desse encontro que a Tamires falou há pouco, num espaço muito bonito, no Café de Santa Cruz, em Coimbra, por isso, em que nós discutimos isso, e foi o arranque deste projeto, e eu acho que continuamos a fazer um mapa da relevância, da comida para os estudos. Eventualmente, diria, o mapa é importante que se faça, e por isso é importante que se continue a dar todos os exemplos e mais alguns, mas a certa altura é necessário pegar numa teoria para este mapa das comidas. E a Patrícia hoje já deu N pistas. Um é, diria, a matéria da regulação da comida, e por isso o que é boa e o que é má comida de acordo com regulamentos ou digamos a categorização conceitual do direito de comidas, por isso certificada, não certificada, ligado à propriedade industrial, designadamente nos vinhos, para voltar à questão das regiões vinícolas. Existem neste momento, por exemplo, a Champagne está a meter ações por toda a Europa para fechar todas as champanharias que não tenham autorização deles, que não paguem à região de Champagne, não é? E por isso, diria, toda esta questão, por um lado, da regulação, e por isso a comida como forma de manutenção da estrutura económica que nós temos. E por isso temos, por um lado, a regulação da economia e, por outro lado, a proteção dos consumidores, ficando com o sistema na mesma. Ok? Nessa perspectiva, obviamente, a Patrícia trouxe conceitos que me parecem interessantes. A regulação da comida e a comida como exclusão, inclusão-exclusão, identificação como, diria, regulação das desigualdades. É óbvio que, diria, é mais fácil neste momento, isso, lembro-me que nessa conversa 17, ou posteriormente a isso, falando com a Patrícia, as sentenças de regulação de responsabilidades parentais são um maná, porque obviamente, como o Marcos disse há pouco, dariam para fazer quer uma excelente tese de doutoramento, quer um excelente projeto de pesquisa coletivo, vendo direito, ideologia, ciência, liberdade. Ok? E por isso isto é um projeto a várias mãos, fabuloso, no sentido, diria, de como é que o normal permite a pluralidade. E as sentenças que a Patrícia citou são interessantes, porque apesar de defenderem um normal, admitem a pluralidade, não é? Diria, por exemplo, um dos maiores cientistas portugueses, que eu reconheço como tal, é reconhecido na comunidade como tal, é um professor Sobrinho Simões, que é um especialista de estudos do cancro, diz que se os portugueses hoje, da geração dos 50, 60 anos, medem mais de 5 a 10 centímetros que os portugueses dos anos 30, 40, se as mulheres hoje, em regra, são mais altas e mais fortes, a teoria dele, e que me parece fundamentada de acordo com métricas, é porque as comidas foram menos pobres, no sentido dele, mais ricas em carne. Okay? Agora, eu posso perfeitamente não querer ter um filho que tenha 1,90 m, que tenha 2 metros e, por isso, que queira ter outro tipo de constituição. E, por isso, esta verdade científica não é necessariamente a verdade que leva à minha opção. Não é? E por isso eu diria, este mapa que a Patrícia nos propõe, e que eu fico feliz de ter vindo participar neste debate e de ver que estavam cerca de 20 pessoas a discutir, o que eu acho que é um sucesso hoje nos tempos presentes, é um pouco avançar para, diria, não só do mapa, mas para, diria, alguma discussão teórica. E claramente voltamos sempre às mesmas coisas. E por isso
Atenção, ideologia, cultura, direito, ciência, e de que forma os decisores estão sempre mais próximos da ideologia, conceito, normalidade, etc., até do que do suporte científico, embora com várias componentes. A questão das exclusões, a questão da normalização, e voltamos sempre à velha questão da nossa escola fundadora, que é a comida na tensão entre regulação e emancipação. Temos a comida, por um lado, a regular, a certificar ao serviço do mercado, a comida com determinado conjunto de regras para proteger o consumidor, a regulação, mas, por outro lado, o direito a nós termos opções alternativas, por exemplo, na educação dos filhos. Por isso, eu diria, este mapa que a Patrícia nos traz à discussão é para mim muito feliz esta discussão, porque vejo aqui um enorme potencial. Há bocado estava aqui a pensar com as minhas andanças pelo mundo. Cesta básica tem um conteúdo em Portugal, um conteúdo no Brasil e um conteúdo completamente diferente em Angola. O conceito de cesta básica. Aquilo que é considerado pela sociedade como essencial para as pessoas viverem. E como sabem, o conceito de cesta básica, sobretudo nos países que têm um sistema estatístico mais desenvolvido, transforma-se depois num indicador estatístico. Com os produtos que são necessários, designadamente para o custo de vida, para fundamentar políticas públicas de apoio. É óbvio que se eu estou a pensar em cesta básica em Angola, estou a pensar em óleo de palma, estou a pensar em farinha de mandioca, estou a pensar em fubá, estou a pensar em peixe seco. Se eu estiver a pensar numa cesta básica em Portugal, eu estou a pensar em arroz, em massa, em azeite, em legumes. Estão a entender? E por isso diria, este mapa que a Patrícia anda a fazer e nos anda a propor é fabuloso para cada um daqueles que está a participar poder desenvolver, diria, há aqui 30 teses de mestrado para o Marcos orientar no Brasil, com fluência, com direito de consumo, com propriedade industrial, com comércio, com ideologia, com ciências, com teorias sociais de direito. Agora, tem um risco, e talvez seja um contributo. A certa altura vamos ter que passar do mapa para opções teóricas e de organização do conhecimento. Talvez seja a fase, porque a Patrícia hoje já trouxe aqui a questão da exclusão, da normalização, etc., de agrupar o conhecimento em função daquilo que seja mais importante para cada um de nós pesquisar. Agradeço ao Marcos e à Patrícia e a todos por me terem trazido para o Zoom. Muito obrigado. Pedroso, é um prazer te ouvir, aqui é Dani. Queria saudar a professora Patrícia, que eu não conheço, saudar o Marcos, que nos oportuniza esse encontro, saudar todos os alunos que estão nessa tarde acompanhando. Dizer que eu não tenho nenhum afeto pelo direito de família, a minha área é direito penal, mas quando o Marcos noticiou esse evento, eu digo, eu tenho que participar, porque a sociologia da alimentação é algo que me encanta, e mesmo não conhecendo o direito de família, foi extremamente enriquecedor essa tarde, foi extremamente prazeroso te ouvir, Patrícia, muito obrigado. Acho que tem muitas questões que dá para trazer para o direito penal, na verdade eu tenho feito um pouco essa ponte do direito à alimentação com o direito penal, não as questões europeias que surgem de opções de cardápio, como eu já vi decisões na Holanda, em outros países, mas uma discussão mais sobre direitos humanos à alimentação dentro de presídios, que é algo que eu já escrevi sobre uma penitenciária próxima a nós, aqui o Presídio Central de Porto Alegre, onde se pode discutir a qualidade da comida, e daí um referencial que pela tua apresentação acho que tu utilizas, o Bourdieu, se mostra fundamental para saber a questão do gosto e o direito à alimentação, porque é um alimento servido no Presídio Central muito feio, muito desagradável de se ver, mas de acordo com o meu trabalho ele é nutritivo, ele segue padrões nutritivos básicos, elementares, o que então traz a questão, qual é o direito à alimentação de um preso? É um alimento bonito, preparado por um chefe, ou é um alimento nutritivo? Então, assim, foi uma tarde, como o João disse, muito prazerosa, muito enriquecedora, eu te agradeço muito. Eu vou ter que fazer uma outra reunião agora às 16 horas, então vou pedir permissão para deixá-los.
mas em outra oportunidade certamente poderemos discutir mais, conversar mais sobre esse tema. Eu é que agradeço muito o facto de ter estado aqui a assistir e a ouvir e as interpelações que fez, e eu acho que de facto esta relação com a qualidade da comida e com os direitos humanos e o estudo que fez nas prisões, eu acho que é muito interessante, e também levanta outras questões que têm a ver com a índole religiosa, não é? E com a questão da liberdade religiosa e de como é que os alimentos são pensados ao nível das prisões de modo a garantir que se respeitam as crenças religiosas de todos e de todas, não é? Isso acho que é algo que também tem sido estudado. Hoje em dia também se estuda muito ao nível dos centros de acolhimento de migrantes, por exemplo. Também é uma questão que é importante refletir sobre ela. Que tipo de acolhimento é feita através da comida e que práticas é que respeitam ou não, porque não só para além da qualidade, mas pensar também como é que nós estamos a respeitar os direitos humanos através da própria crença religiosa. Muito obrigada, a sério, muito obrigada por ter estado e pelos seus contributos. Eu que agradeço. Um forte abraço e bom Obrigada. estado em casa para todos nós. Valeu, Dani. Obrigado. Um abraço, pessoal. Um abraço, Pedroso. Um abraço. Tchau, tchau. Patrícia, eu queria lhe dar um oi, lhe parabenizar pela fala, dizer que lhe ouvi novamente, né, depois de tanto tempo, quer dizer, não, tive em 2019, mas assim, mais frequentemente perto do SES, já faz algum tempo. O professor João Pedroso me deixou bastante nostálgico aqui quando falou do Café Santa Cruz, todos os debates, né, que o SES proporciona e que a gente faz dentro dos cafés de Coimbra, né? Também é um momento muito particular, né? Esses encontros do Zoom também enfrentam, de alguma forma, alguma resistência nossa, que fomos acostumados a fazer esses debates nas mesas de bar e em outros momentos, mas eu acho que é o que nos resta agora e, de alguma forma, nos aproxima também na possibilidade de uma proximidade virtual, né? Eu tive pensando também aqui, quando o professor João Pedroso comentava, e eu acho que é uma coisa que eu queria trazer, que eu acho um debate também, talvez, de fundo, que é com relação aos modelos de desenvolvimento, como diriam os portugueses, trazendo a sardinha a brasa para minha sardinha, que eu acho que há um debate de fundo aqui também relacionado à questão da comida, né, e o debate entre regulação e emancipação, que são os modelos de desenvolvimento. A culinária africana chegou ao Brasil e faz parte da cultura brasileira e parte da nossa forma de desenvolvimento por causa de um processo colonial. Há uma demonstração também aqui histórica de relações de força, de hierarquias, e que ainda são presentes. Não? Eu acho muito interessante a ideia dessas tabacas ser diferente, né, em cada um dos países, mas eu acho que dentro, claro que o país, quando a gente fala do Brasil, é bastante particular, né, porque é um país continental, mas como a cultura, por exemplo, de certas regiões do Brasil, alimentar também está relacionada a um processo ou colonizatório, um processo econômico. Por exemplo, a Bahia com o seu acarajé, é um exemplo mórbido. Então, eu acho que tem um pano de fundo de debate aqui sobre dinâmicas lógicas, ou como a gente gosta muito no SES também de falar de pilares do desenvolvimento. Acho que a comida é algo fundamental, ela é algo que demonstra as nossas relações sociais, mas ela é também um processo que está ligado dentro dessas dinâmicas sociais, nem sempre igualitárias, né? Então, a própria questão, o professor Dan estava falando dos presídios, né? Obviamente, a alimentação do presídio é uma alimentação, por mais que seja nutritiva, numa realidade de muito menor acesso que nós temos, né? Então, acho que meu trabalho como sociologia do desenvolvimento, né? Eu vejo também a questão da alimentação permeando a questão de um pensamento do desenvolvimento social, do desenvolvimento socioeconômico, apropriação, cultura, alimentos, uma relação bastante vigorosa, né? Queria te comentar também que aqui, pelo menos eu acho que arroz doce, nós chamamos arroz de leite no Brasil. Talvez tenha essa tradução facilite que algumas pessoas, sim, chamamos arroz de leite no sul catalã. No Rio Grande. Eu chamo de arroz doce ou arroz de leite. No Rio Grande, não no Brasil.
Tá bem. Eu posso também. Mas eu queria dizer só que tem essa nomenclatura, mas só que me lembrou. Fernando. Até porque quando eu fui a Portugal, as pessoas ofereciam arroz de leite, eu ficava, pra mim isso é arroz doce, isso é arroz de leite. Não. Mas seria esse o ponto a complementar. Parabéns, Bonivete, novamente. Bom ouvir português, conimbricense, né? E matar um pouco a saudade. Fernando, muito obrigada, é muito bom te rever depois do SES no Zoom, mas pronto, o importante é revermos-nos, não é? Isso é que é importante. Claro. E eu acho que as questões que hoje são muito, eu acho que são de facto muito importantes, porque os modelos de desenvolvimento, e tu falas em particular, desculpa dar-te a dar o tu, é o hábito. Mas eu sou gaúcho. Nós aqui nos tratamos como tu, como sempre. Ok. E tu falaste sobretudo da questão do processo colonial, e de facto o processo colonial leva-nos àquilo que há pouco o Dr. João estava a falar, a exclusão e a inclusão, certo? E o processo colonial é muito assente numa representação de um outro que não é igual a mim. E não é igual a mim porque não come como eu como. E, portanto, a comida dos indígenas era vista como comida que não era boa para os colonos, por exemplo. Não é? E aqui o processo de desenvolvimento já tem a ver com isso, ou seja, eu vou levar uma comida que é aquela que eu considero superior e vejo como inferior a comida dos indígenas, vejo como inferior a comida dos africanos, isto é, a minha relação com o outro é mediada por esta ideia de uma comida que num processo colonial é superior ou inferior, exclui ou inclui. E quando, por exemplo, as comidas que tinham sido levadas pelos colonos europeus começavam a escassear e era necessário comer a comida do indígena, isso era visto como voltar a um estado selvagem, não é? De um estado de natureza que não era aquele que se propunha o processo colonial, que era o processo civilizatório. E isto de facto leva não só para a questão da regulação e da emancipação, mas também para a apropriação e violência, não é? Porque foi um processo muito, muito forte de violência sobre os corpos das pessoas, não é? Dos colonizados, que teve a ver também com terem de mudar as suas culturas, terem de mudar aquilo de que se alimentavam, mas também foi um processo de apropriação. Apropriação porque a partir do momento em que os colonos começam a levar o feijão, começam a levar o tomate, começam a levar o milho, começam a levar a batata, isso depois é tudo transformado e torna-se como um alimento que antes era visto como inferior, mas depois torna-se a ser um alimento que faz parte da cesta básica, não é? Aquilo que há pouco o Dr. João estava a falar, porque como conceber a feijoada em Portugal sem o feijão? Não há feijoada, a broa de milho não há sem o milho. Não há a pizza italiana sem o tomate, não há se não fosse o tomate que foi das colónias. Portanto, primeiro temos um processo de violência, de facto. Esta ideia de olhar o outro como inferior a mim, que come coisas que não são aquelas que eu como e que eu levo da Europa e que são fantásticas, mas depois também um processo de apropriação que depois vai ser regulamentado mais tarde e que também se pode tornar uma emancipação. Isto está tudo ligado, na verdade, não é? Mas muito obrigada, claro, Fernando, pela tua Nós que agradecemos. Como? Nós que agradecemos. Não, eu acho que isto está tudo, é tão giro que eu gosto tanto destas coisas. Cada vez que vocês falam eu só tenho vontade de... Estou aqui a escrever e a pensar, é isso mesmo, boa. Não sei se há mais alguma questão. Patrícia? Olá, Gabriela. Olá, eu queria primeiro te parabenizar, porque me encantou muito aos meus olhos, de quem não tem muita experiência, mas é muito perceptível o amor que tu tem pelo teu tema e isso é incrível. Obrigada. Uma das questões que tem um pouco de intersecção com a minha pesquisa é que tu falou do melhor interesse da criança, de escutar a criança, que muitas vezes não é oportunizado a criança ser escutada. E eu queria, na verdade, seria mais um pedido, se tu não te importar, de eu lhe enviar um e-mail, se tu tem algum autor para me recomendar para estudar o princípio da melhor interesse da criança, que eu estudo a publicidade direcionada às crianças,
E uma das questões é como densificar esse princípio, que eu me pergunto, que eu vim ser orientada pelo professor Catala. Então, se tu puder, não for um incômodo, eu agradeço. De nada, pode mandar à vontade. Eu acho que eu posso escrever aqui já, e assim é mais fácil de copiar. Tá, muito obrigada. E eu só teria eu gostaria de fazer uma pergunta também, porque eu me apaixonei. Eu acho que tem várias pistas interessantíssimas de pesquisa que podem ser exploradas, assim. E como eu estudo muito dentro dessa questão sobre neoliberalismo, então tem uma relação muito particular, muito específica sobre essa questão do consumo, sobre as discussões que envolvem soberania alimentar. Eu estou sendo escutada? Sim. E tu és uma pessoa muito simpática, é maravilhoso mesmo te ouvir. E eu fiquei assim divagando sobre várias coisas, assim, como funciona essa questão da soberania alimentar e como a gente está verificando esses sinais de uma popularização maior desse bolsão de consumo do neoliberalismo que se aproxima cada vez mais também de dominar essas formas de produção alternativa, né? Porque a maioria das pessoas elas acabam de repente buscando formas alternativas de alimentação baseada em critérios ideológicos, né? Fundamentalmente ideológicos, e às vezes isso se torna um problema, como tu acabou de falar, alguns casos específicos na família, de como eu vou decidir como eu vou criar o meu filho, se é dentro de uma dieta vegana, uma dieta que inclui carne ou não, enfim, mais restritiva, né? Mas, enfim, como essa questão do neoliberalismo, ela influencia tanto no consumidor que está comprando no supermercado, enfim, administrando essa alimentação específica para a sua família, como uma violência que se coloca também na monocultura, na forma de produção também, e aí também envolve toda uma questão política com o movimento MST, que é uma situação muito específica aqui no Brasil, né, de como isso acontece. E eu não sei se eu sei que é um pouco longe da tua pesquisa, mas essa parte me interessa muito, me instiga muito, porque tem uma discussão de política envolvida, né? Não só uma política internacional, mas também uma política ideológica envolvida nessa questão da alimentação e do consumo. Obrigada. Nada, Tainá, obrigada eu pela simpatia também. De facto, não é um tema que eu tenha estudado, mas já entrei em contacto com muitos, também não vou agora estar aqui a exagerar, mas já li algumas coisas sobre soberania alimentar, e se a Tainá quiser, eu posso enviar algum artigo ou alguma, não sei, algo que talvez possa ajudar a Tainá, ou até a menção de algum autor ou de alguma autora que possa ser útil para a Tainá. Mais do que eu estar a falar, porque de facto eu não. É muito grande essa discussão, né? Sim, não é uma questão sobre a qual eu tenha debruçado, sim, já li algumas coisas sobre soberania alimentar, e o que eu lhe posso fazer é, de facto, se a Tainá quiser, contacta-me pelo e-mail e eu vejo o que é que tenho em termos de referências e mando-lhe. Pode ser? Pode ser? Claro que pode ser, é evidente. Nós temos, Tainá, se você se interessa por esse tema, um professor de São Paulo que também é desembargador e consegue desenvolver as duas atividades com maestria, que tem um belíssimo, talvez o trabalho mais completo já escrito no Brasil a respeito deste assunto, tá bom? Ele se chama Roberto Grassi Neto, é talentosíssimo e também é um amigo. Obviamente, além da Patrícia, que super gentil, se dispôs a nos auxiliar, o Roberto em São Paulo também, posso te pôr em contato com ele se for preciso, tá? Era só para trocar uma ideia, na verdade eu estou articulando ainda, também não domino o assunto, estou investigando coisas relacionadas à soberania alimentar, até para escrever na coluna, né? Que é interessante, penso que seria interessante. Obrigada. Super atual. Vem com o papai. É fofinha que está aí. Está aqui.
Vem cá. Vem cá com o papai, vem. Aqui estou. Olá. Fala, oi, gente! Tchau. Oi, gente! Tchau, tchau. É uma fofinha. Gente, palavra segue aberta. Mais alguma consideração? Ou falamos tanto em comida que já começamos ficamos com fome. E a Itália e Portugal é hora de jantar. Opa! Tem um evento com o professor Germano, né, sobre sistemismo, acho que é pelo Zoom também. Só me atualizem, acho que já está acontecendo. Boa pergunta. Alguém sabe? Não. Boa pergunta. Super ajudamos, né, Tainá? Cláudia, Johan, Marcela, Guilherme, alguma consideração a mais? Eu só queria agradecer a tua apresentação, Patrícia, foi maravilhosa. Eu realmente adorei o teu tema, realmente me encantou muito. Obrigada. Eu também adorei, me interessei muito. O meu tema é pela consumidor, casamentos, direitos de família por aí. Então, tô mergulhando nisso. Agora estou mais animada com a minha pesquisa, então me interessei bem. Foi muito bom. Força. O que interessa é começar, depois... Com certeza. O caminho se faz caminhando. Sim. Muito bom, muito obrigada. Maravilha. Obrigada então, eu. Patrícia, mais uma vez, obrigado, de coração. Que essa troca se repita muitas vezes mais. Agradeço os nossos pesquisadores, nossas pesquisadoras, minhas alunas, meus alunos. Professor João Pedroso, mais uma vez, obrigado por nos honrar com a sua presença. Fico realmente muito feliz e até a próxima. Um beijo grande para vocês. Muito obrigada. Tchau, Foi tchau. muito bom rever tanta gente Tchau. amiga e conhecer nova gente que também sintam-se à vontade para me escrever, para trocarmos ideias, ok? Um grande abraço a todas e a todos. Até Tchau. breve. Obrigada. Breve.